E agora, com a guerra na Ucrânia, aumentou muito, muito. O Europa, o governo do EU, estou mandando pela lei que ninguém poderia permitir o veículos da Rússia para ser ouvido na plataforma. É uma lei que tem que proibir. O YouTube foi forçado de silenciar todos os jornalistas da Rússia. Então, todo mundo estamos ouvindo só um lado da narrativa. Talvez você apoia a Ucrânia completamente e acha que a Rússia está completamente errado, com todo o culpa. Talvez você acredite. A guerra não Mas existe isso queremos ouvir o outro lado do debate sempre. Até pra saber, né? Até pra saber qual que é a narrativa. O que os russos estão comprando? Qual é a narrativa que rola lá? Se eu não sei, é muito pior pra... Até se eu quero combater isso, se eu não sei o que tá rolando lá, como que eu vou argumentar contra? E também, como você disse, isso não está roubando o valor do internet, mas está transferindo a internet para que era a promessa de liberar todo mundo, de empoderar o povo. Agora podemos expressar, organizar, sem o envolvimento do Estado, da empresa grande. Agora está o ferramenta mais forte do que nunca de propaganda, porque de disseminar propaganda, porque está eliminando qualquer dissidência. Sim. E as pessoas, elas acham que isso é bom porque tá matando o discurso do malvadão, mas elas não entendem que o mesmo pau que dá em Chico dá em Francisco. Ou seja, eles estão censurando a Rússia agora, mas quem disse que um dia você não vai ser oprimido por um ditador e o YouTube não vai te censurar porque o ditador, na verdade, é do lado deles? Exato. Quando você aplaude ou apoia um sistema de poder, de censurar, de botar pessoas na prisão sem julgamento, essa ferramenta que você está sendo construído, pode ser usado para seus aliados. E vai ser usado também. Para os seus adversários contra você. E sempre vai. E por causa disso deveria se opor no começo. E no final, quem ganha o poder é o poderoso. Quem dita a mídia é aquele que vai, porventura, controlar o que as narrativas podem ou não. Ou seja, todo mundo que hoje é a favor da censura de alguém que está falando sobre algo que não gosta, você também é a favor de um dia essa pessoa te dominar completamente, dominar o seu discurso, dominar a sua opinião, porque você não vai poder falar nada que seja contra o status quo. Exatamente, e estamos vendo que é resultado disso na guerra da Ucrânia, porque o primeiro 1 mês, 2 meses, a única coisa que foi permitido de falar é que a Ucrânia está ganhando, o Putin fez um erro enorme, ele não tem a capacidade de ganhar, isso foi uma mentira o tempo todo, a Rússia estava avançada o tempo todo, mas ninguém conseguiu falar isso, porque se você falasse isso, você seria banido na hora. Então agora a Rússia está controlando a grande parte da oeste da Ucrânia, que foi o objetivo. A Ucrânia não tem a menor chance para expulsar a Rússia. Como teria, né? Também. E apoiando, ficamos 3 meses apoiando uma guerra que não poderia ser ganhada pela Ucrânia. E está causando mortes de milhares de pessoas, sem qualquer resultado, qualquer valor. E isso foi possível porque a propaganda conseguiu crescer, porque a dissidência foi proibido. E cada vez que isso acontece, vai sempre ter o mesmo resultado. Sim. As pessoas não entendem isso. Elas acham que só porque agora parece que a censura está do lado do inimigo político deles, eles acham isso bom, positivo, mas eles não pensam a longo prazo. A partir do momento que você dá o poder para o Estado decidir o que pode ou não ser dito, meu irmão, você acha que um dia, se você incomodar o Estado, sendo, por exemplo, um comunista, o comunismo incomoda o Estado, certo? Porque o comunismo quer a revolução do proletariado, quer que literalmente o sistema que está vigente seja... Tem comunistas sendo censurados no YouTube, não é só a direita. É qualquer pessoa que são ameaças do establishment. O establishment não odeia só da direita nem da esquerda. Eles odeiam todo mundo que são dissidentes. Sim. Se você está no lado do establishment, que muitas pessoas de esquerda são agora mesmo acreditando que eles são rebeldes, na realidade estão aplaudindo o poder do establishment. De iPhone. Mas o rebeldes de verdade, os dissidentes de verdade,
estou sendo tratado como Julian Assange na prisão, ou Edward Snowden, ou Chelsea Manning, ou também pessoas que são comunistas ou socialistas de verdade, ou defensores dos palestinos, que estão sendo censurados no internet também. Não é só de direita. Aqui no caso do Brasil tem o PCO. O PCO, o Alexandre Moraes mandou tirar todos os canais dele de veiculação. O PCO é um partido comunista, porra. É um partido comunista, ele não é bolsonarista. Mas e também ele está apoiando Lula, mas tem opiniões diferentes sobre censura, ele te defendia. Me defendeu bastante. E também tem opiniões diferentes em várias questões, mas mesmo, claro, sendo esquerdistas, mas exatamente isso, eles estão sendo censurados porque, na realidade, eles criticam o poder. O STF, o Alexandre de Moraes, ou a investigação do STF. Por quê? Porque eles podem ver se o Daniel Silveira poderia ser preso sem julgamento. Agora ele tinha um julgamento, mas ele foi preso 7, 8, 9 meses antes do julgamento. Se isso poderia acontecer para o deputado de direita, o deputado bolsonarista eleito, obviamente poderia acontecer para uma deputado comunista. O ditador fez exatamente isso. Prendeu muitos deputados durante o ditadura sem julgamento. Então, quem poderia apoiar isso? Mesmo se você acredita, não sei como, mas mesmo se você acredita que só vai acontecer para seus inimigos, ainda deveria se opor. Porque está errado, eticamente, no princípio. Mas se você não tem princípios, só pensa na forma pragmática, ou da estratégia, obviamente vai ser usado contra você e deveria ser por isso, por causa disso. Por isso que eu não entendo a mídia. A mídia é muito a favor da censura estatal hoje em dia. Muito. Eles estão liderando essa censura. E como que isso é possível, cara? Eles vão ser os primeiros alvos. Na época que alguém, que quiser realmente atacar eles, porque hoje em dia o Bolsonaro, por mais críticas que a gente tem a ele, ele falar merda da mídia, ele fala pra caralho, mas ele não toma atitudes legais pra censurar a mídia. E quem tá tomando atitudes legais pra censurar a mídia é o STF. É a mídia bolsonarista? É. Mas quem disse que o Lula, quando vier no poder, ele não vai atacar a mídia que fala mal dele? Exatamente. Ele, na realidade, ele tentou fazer isso uma vez com um repórter do New York Times que publicou um artigo falando que Bolsonaro o ou Lula? Lula. Ele, em 2004, quando ele era presidente no primeiro mandato, ele tentou expulsar o repórter do New York Times, Larry Ruther, porque o Larry Ruther publicou um artigo no New York Times falando que o Lula tem problema com álcool, que o Lula não gostou e mandou ele embora. Lula, de imediatamente quase, percebeu que isso foi errado, ele pediu desculpa, foi revertido, foi uma polêmica. E, na realidade, o Lula respeitava a liberdade de expressão. Ele nunca, na realidade, tentou atacar ou fechar a mídia. Mas, agora, com essa máquina que está sendo construída, ele tem esse poder, ele tem a capacidade, e não só ele, mas também Bolsonaro, também presidentes no futuro, que essa censura está sendo aceita. Sim. E eu acho que é uma coisa muito assustadora que essa liberdade de expressão não é mais valorizado para muitas pessoas. Imagina, e eu acho que essa questão dos jornalistas corporativos sendo líderes apoiando o regime da censura é muito interessante. Por quê? Porque eles estão olhando para você com uma audiência crescendo muito rápido. Você tem 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas assistindo uma entrevista que você faz 3 horas, eles nunca conseguem fazer isso. Então, eles estão pensando, meu Deus, estamos perdendo nossa audiência para jornalistas independentes, para pessoas como o Monark, que não têm a menor competência de opinar como nós temos. Então, que é a resposta? A resposta é, vamos silenciar eles, para forçar o público para ouvir para a gente mais uma vez. Acho que isso é um das objetivos principais porque empresas grandes da mídia está apoiando o regime da censura. Faz sentido. Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.